seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Movimento da Semana, o podcast do Movimento Econômico, onde nós debatemos os principais assuntos que foram notícias no site, no nosso portal Movimento Econômico. E nesta edição, nós temos dois assuntos que foram bastante comentados. Um não poderia deixar de ser tratado aqui, que é a alta do dólar. O outro é a crise que afeta a geração eólica no Brasil. E para debater os assuntos que foram destaque na semana, estão comigo hoje aqui o Márcio Didier, Ângela Belfort, Oi. Fernando Ítalo. Oi, pessoal. Todos jornalistas do Movimento Econômico. Pessoal, tudo bem? Então, tudo certo? Dentro do possível, né? Dentro das coisas que No no caso caso do setor eólico, bem dentro do possível, né? Não está muito bem, não. Do dólar também, né? Também, bem Está complicado. fazendo planos aí com dólar, está bem preocupado. Bom, vamos começar então pelo dólar, né? Vamos começar pelo dólar porque nós tivemos aqui a presença do presidente Lula em Recife, né? E ele esteve também em outras capitais do Nordeste, justamente no dia em que houve toda essa turbulência No olho do furacão. a moeda, né, norte-americana. E você estava presente, acompanhando lá Sim. a visita do presidente. Como é que ele estava? O que é que você achou do presidente Lula naquele dia? Patrícia, vê só, o presidente Lula tinha tudo para estar muito feliz, né? Ele aqui, só aqui em Pernambuco, ele tinha vindo de Salvador, mas só aqui em Pernambuco ele estava anunciando 2 maternidades, 2 IFPs, você estava anunciando dragagem do Porto de Suape, estava Obras do metrô. obras do metrô também, estava uma série de A anúncios solução do positivos. embrólio de décadas dos prédios Dos caixão. prédios caixão também, que não se resolvia de forma nenhuma, mas e foi desatado o nó e ele começou a fazer o pagamento das indenizações. Ou seja, tinha todo um ambiente extremamente positivo para ele estar, mas ele não estava confortável, não é? Você via que ele estava impaciente. No primeiro evento, que foi um evento maior, que foi lá na Ilha de Joana Bezerra, ele estava, e por vezes ele ficava olhando para baixo, ficava mexendo as mãos, batendo nas pernas, e ele fez um discurso que não foi aquele discurso que a gente esperava do presidente Lula, né, que ele sempre foi muito bom orador, mas não estava conseguindo empolgar naquele dia. Esse no primeiro evento. O segundo evento, que foi aqui na Caixa Cultural, no Teatro da Caixa Cultural, ele estava mais desconfortável ainda. Porque se no primeiro ele ainda tinha o público, ele ainda tinha que estar, de certa forma, encenando uma felicidade, não é? Porque você tinha a plateia, tinha as pessoas que iam ser beneficiadas com o residencial, né? Que a gente faltou dizer, dos residenciais entregues. Lá não tinha nada, lá era só os políticos, os jornalistas e alguns convidados, não é? Dos prédios caixão, que foi justamente isso, a segunda cerimônia. Lá, ele, antes de a governadora falar, ele falou por 1 minuto e pouco, não é? Aí depois entregou, ele nem fez o discurso. Quando terminou de entregar os cartões para 3 famílias que foram beneficiadas com essa indenização, ele pegou o microfone e fez: eu não tô vendo, eu não vejo a hora do nosso mestre de cerimônia dizer está encerrada a cerimônia para poder ir embora, que eu vou ter que ir para Brasília. Eu já vim de Salvador, semana passada eu estive não sei onde e tal, e eu preciso estar em Brasília, que foi justamente no dia em que o dólar alcançou 5,70. Teria sofrido o tal ataque especulativo. Isso é. E que ele tem ajudado bastante, o presidente Lula tem ajudado bastante nessa questão não só ele, como presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto. Quanto mais eles batem boca, né, na imprensa e tudo mais, pior, porque isso aí o ataque especulativo fica muito mais forte. Não é? Mas Que tem um eles detalhe. sobrevivem nisso, né? O fato do Banco Central, que é responsável, é o guardião da moeda, Uhum. não intervir no momento de um ataque especulativo, independente de ser um cenário nacional, internacional, ou seja ele qual for, torna o quadro muito pior, não é? Isso. Porque fica parecendo que, de fato, o presidente do Banco Central vem adotando uma postura política. A autoridade monetária tem lado político. Isso é muito grave. Porque tudo isso começou, Patrícia, desculpa, já vem há um certo tempo, o presidente vem batendo muito nessa questão do juros, mas piorou bastante com o jantar que ele foi, junto com o Tarcísio de Freitas, o Você tá governador falando do Roberto Campos Neto. Aceitou É, o ataque isso. oferecido pelo... Que
que foi com Tarcísio de Freitas. exatamente, com empresários e tudo. E lá foi dito que ele seria o ministro da Fazenda de Tarcísio de Freitas, que é cotado para ser candidato a presidente. Isso foi muito ruim. Isso para uma pessoa que o Banco Central foi criada essa figura, muito se pedia a figura do Banco Central independente, e quando se consegue essa questão do Banco Central independente, ele toma partido. Isso aí não pode. Não é? Ele torna público o partido que ele tomou, né? Porque todo mundo tem sempre partido. O problema, Claro. como você É, disse, claro, isso, né? Exatamente. Agora, tem alguns fatores também que foram levantados aqui que a gente precisa considerar, que não é só essa briga política que está pesando, Sim. mas a gente tem que considerar, por exemplo, os juros altos e a valorização dos títulos públicos nos Estados Unidos, porque Sim. isso está fazendo pressão sobre a Claro. moeda. Né? A gente sabe que quando os juros norte-americanos estão altos, o capital vai para Corre onde tudo pra lá. os juros está alto, né? Então isso aí também influencia, né? E a gente vai precisar acompanhar o desdobramento da economia americana, que agora também passa por um momento muito sensível, né? Com essa Extremamente. disputa eleitoral entre o Biden e o Trump. E a gente precisa ver como é que o mercado também vai se comportar. Agora, o fato é que as empresas elas já estão sentindo, né, essa piora do câmbio e essas complicações todas na economia nos seus orçamentos. Né? Teve uma matéria que o Valor Econômico trouxe nessa semana, falando que as despesas financeiras das empresas, que seriam de 170 bilhões, se fosse considerado o cenário mais positivo de março, passou para 295 bilhões, um aumento de 73%, considerando o último boletim Focus. Então, essas empresas já estão sentindo na pele e nós também. Né? Nós Porque também, isso era isso que eu ia é dizer. cadeia. Né? Uhum. Era É isso como que eu ia a dizer. estava Né? falando mais cedo. A alta do dólar, ela tem impacto nas empresas e tem impacto também no bolso do consumidor. A gente importa o combustível. E o combustível, a alta do combustível aumenta o preço de toda a cadeia produtiva desse país. Aumenta a farinha. Então, quer Pico, dizer, né? vai aumentar o preço para o consumidor e também vai mexer em outro aspecto que o governo tenta conter, que é a inflação, porque a inflação vai aumentar com essa alta do dólar. E aí você não pode baixar a taxa de juros, né? E Com a inflação. Você lembrou um detalhe importante. A gente importa, o Brasil importa combustível, mas não só combustível. Importa trigo, importa fertilizante, importa bens de É capital. por isso que tem tanto impacto na inflação, entendeu? Uhum. Porque vai provocar uma alta generalizada dos preços, que é a inflação, vai aumentar a inflação. Agora, eu só queria fazer um pequeno adendo. Isso é coisa rápida. O presidente Lula hoje está batendo muito na questão dos juros, para baixar os juros. Lá atrás, no primeiro governo dele, o vice dele, Zé de Alencar, vivia batendo e ele ficava revoltado porque Zé de Alencar batia para baixar os juros. Entendeu? Hoje a situação se meteu, hoje é ele. Tá Bom, fazendo. mas aliás, ao longo dessa semana, na quinta-feira, o ministro Fernando Haddad Na quarta-noite. né? Quarta-noite, né? Isso. Anunciou o corte de despesa obrigatória em torno de 25,9 bilhões. Uhum. E isso aí deu uma acalmada no mercado, o dólar começou a cair. A gente agora precisa acompanhar como é que vai ser o Se desdobramento. conseguir segurar a boca de Lula, né? Também Tem. mas parece que Ele vai dar uma mergulhada. conseguiram convencê-lo a se conter um pouco, né? Vamos ver como é que isso vai terminar, né? Exatamente. Bom, o outro assunto é energia, né? Fernando Ítalo e Elza Belfort fizeram uma série de reportagens mostrando um problema, uma crise que se abateu sobre o setor de energia eólica. E isso provocado por outra fonte de energia limpa, né? E tem um detalhe, tudo isso vai ser resolvido com uma terceira fonte de energia limpa e agora eles vão falar sobre isso. Vou começar com o Fernando Ítalo, né, para explicar, Fernando, o que é que está motivando esse problema. Primeiro, explicar para vocês, explicar para nós aqui e às vezes tentar entender também, porque o cenário é bem complexo. O que aconteceu foi o seguinte: você teve um nível de investimento no setor eólico e no setor solar. O solar talvez mais no sul e sudeste, mas eólico muito concentrado aqui no nordeste, que foi algo impressionante, que esse ciclo de investimentos não terminou porque todos os empreendimentos ainda não saíram do papel. Ao mesmo tempo, nos últimos anos você teve invernos que foram bons
e os reservatórios das hidrelétricas ficaram cheios. O que é que isso acarretou? Faz algum tempo que o Brasil produz mais energia do que consome. E a economia não cresce. Né? Se acabou o pessoal virando uma bola de neve que foi parar na indústria de equipamentos eólicos. Por quê? Elas fizeram investimentos para produzir bens de capital, componentes aqui no Brasil, se prepararam para uma demanda que, de repente, essa demanda não se concretizou. Em 2022... Na verdade, essa demanda freou. Freou, Ela exato. freou. Ela se Isso. concretizou, mas ela não está... o setor não está em crescimento, não está fazendo novos contratos, e como não faz novos contratos, não adquire equipamentos. E aí deu estagnado na indústria. De fato, houve essa parada no fluxo de novas encomendas para a indústria de equipamentos eólicos, e isso segundo semestre de 2022. De lá para cá, não entrou dinheiro novo. E as contas continuaram chegando e as despesas continuam rolando. E teve demissões, Ítalo? 2.500 demissões, para ser mais exato, porque houve parada de produção dos grandes produtores de equipamentos eólicos no Brasil. Né? E a gente não tem expectativa que isso tenha terminado agora. Agora, tem um fator, desculpa interromper, tem um outro fator aí que a gente não citou aqui, que é o barateamento dos painéis fotovoltaicos importados da China para a geração distribuída, que é aquela geração onde a gente coloca os painéis no telhado das nossas casas, nossas lojas, nas indústrias, nos estacionamentos, né? Isso cresceu muito e afetou a geração eólica, né? Veja, cresceu de uma forma que eu diria desordenada, não porque o consumidor não tem o direito de fazer suas escolhas, mas porque um dos fatores que impulsionou esse crescimento da geração distribuída foi o valor irrisório das placas solares, que não é produzidas na China, principalmente. E que não é um problema só do Brasil. Nos Estados Unidos acontece isso, na Europa também. O pessoal está usando painel solar para fazer cerca, para fazer murinho de jardim. E caiu aqui no Brasil, caiu mais de 50% o preço desses equipamentos, né? Exato. E por conta disso você tem uma oferta muito grande de empresas, de players. Santander, grandes empresas e empresas menores, inclusive empresas regionais aqui de Pernambuco, que estão oferecendo energia solar por assinatura em diversas modalidades, ou o kit solar por comodato, ou essa geração distribuída vem de alguma usina localizada mais ou menos próximo da unidade consumidora. Mas o certo é que há um desequilíbrio no mercado. Então a gente tem a geração solar distribuída, que é essa em que as pessoas geram sua própria energia, crescendo, e a eólica estagnando. Então a gente tem esse cenário aqui. Né? Agora, você acha que faltou planejamento? O que é que você ouviu? O que é que as pessoas falam sobre isso? Faltou planejamento? Porque, assim, talvez ninguém tenha esperado que esses preços caíssem tanto ao ponto de gerar um boom no consumo, né? Mas, por outro lado, um fator que é importante nessa crise toda é que há um desequilíbrio de oferta e demanda, também porque a economia não cresce. Mas a economia não cresce há muito tempo. Desde a década passada, a economia brasileira vem crescendo com um voo de galinha. Né? São crescimentos pontuais, mas nada que mostre, de fato, um desenvolvimento consistente da economia nacional. E que estimule esse consumo. Não é porque você tem expansão do consumo de energia, quando você tem crescimento do PIB. Um crescimento relevante, claro. Isso não vem acontecendo já há muito tempo. Então, assim, na minha percepção, houve falta de planejamento do governo. Primeiro que era preciso estabelecer, olha, qual é a participação que eu quero ter de cada fonte na matriz energética do Brasil. E acho que do setor privado também, porque é óbvio que ninguém faz investimento no setor eólico, seja na geração ou seja na produção de equipamentos, sem fazer uma análise de mercado, sem fazer um estudo de mercado, contrata uma grande consultoria, uma PwC da vida, ou seja, ela qual for, e você de fato tem um retrato para você colocar o seu capital em risco. Porque a gente tem que considerar que existe, lógico, um planejamento, que é aquele planejamento que o governo faz quando vai fazer os leilões, né, para a compra dessa energia. Até porque esses grandes projetos só saem a partir dos leilões. Né? Mas eu acho que o que faltou se olhar, talvez tenha sido justamente o interesse do consumidor na sua própria energia, num país onde a energia é caríssima. Pronto, é isso que eu acho que aconteceu. É isso que faltou entrar aí nesse planejamento. Porque
num país em que a energia do Brasil é uma das mais caras do mundo para o consumidor residencial. Então, com a popularização desses equipamentos de geração solar, que já era previsível, era lógico que ia aumentar a geração distribuída, mesmo com as distribuidoras contra o aumento da geração distribuída, mas ia aumentar. E foi isso que aconteceu, entendeu? Então, hoje a geração solar já corresponde a 20% da geração de energia desse país. E as eólicas estão com 14%. É ótimo para o Brasil. Ótimo para o consumidor também. Agora, o governo tem que planejar tudo isso, porque, inclusive, vem aí uma nova indústria de hidrogênio verde que vai precisar de muita energia eólica e solar. E o Brasil só vai se concretizar como um grande produtor de hidrogênio verde se tiver mais energia eólica e mais energia solar. Isso vai fazer, segundo a Gangnon, da própria Associação de Energia Eólica, isso pode provocar um novo boom de energia eólica, principalmente no Nordeste. Então vamos entrar na outra parte, a parte final, que é o que é que pode salvar esse setor. Você entrou no assunto, o que pode salvar esse setor seria a produção de hidrogênio verde. Com Você certeza. precisa de energia limpa. Se não tiver energia limpa, não vai ser verde. Pronto. Vai ser cinza. Essa é a grande questão do hidrogênio verde. Ele só é verde, como você já disse, se for produzida a partir de energia eólica ou solar, renovável. E aí, isso vai provocar, segundo o pessoal da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio, isso pode trazer investimentos da ordem de 70 bilhões até 2030. E, além do mais, o Brasil não pode ficar de fora desse trem, porque a concepção que está se desenhando para descarbonizar o mundo, não é só o Brasil, passa pelo hidrogênio verde. O hidrogênio verde é capaz de descarbonizar indústrias que sempre emitiram muito carbono, como a indústria do cimento, a indústria siderúrgica. Então, tem que se arranjar uma solução para ter mais eólica, ter mais solar e o hidrogênio verde ficar barato no Brasil, como já existem pelo menos 3 estudos que indicam que o Brasil pode ter um dos preços mais competitivos de hidrogênio verde no mundo. O Brasil não pode perder esse trem. Bom, gente, então, hoje esses foram os nossos assuntos, né? Os assuntos listados na semana. Vocês podem acessar o portal Movimento Econômico para ler mais sobre esses temas na nossa homepage, essa série de reportagem que os meninos fizeram, Ângela e Fernando. Se tiver dificuldade de achar, faz uma busca lá, escreve energia, que vai aparecer todas as matérias sobre o tema, vai aparecer todas as matérias sobre dólar, aí vocês vão compreender um pouco melhor, se aprofundar mais sobre tudo isso que está acontecendo. Nós vamos ficar por aqui, agradecemos a audiência de vocês e eu agradeço a participação aqui dos meus colegas mais uma vez. Muito obrigada.